Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais, muito boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui mais uma vez com o Whindersson, Raimundo e os queridos amigos que se encontram aqui presentes para reflexionarmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da nossa tão amada doutrina espírita, aqui no canal Vale do Mamanguape. E para hoje eu trouxe esse tema bastante intrigante, né? Pecadores convocados à obra santa, com base nesse livro aqui, Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 79, intitulado Estudo Íntimo. E nesse capítulo, Emmanuel vai começar com uma citação de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E esse versículo do Evangelho de Mateus é bastante interessante, porque evidencia com muita clareza para nós que o Evangelho não é para perfeitos, não é para justos, não é para anjos, não é para quem já conseguiu passar pelos desafios desse estado de ser humano, dessa condição de ser humano. O Evangelho é para aqueles que desejam abrir o seu coração à mensagem iluminada da lei de amor, que aceitam, que topam todas as renúncias, todos os sacrifícios, todas as dificuldades, que é abrir mão das próprias paixões, abrir mão da própria vaidade, do próprio ego, para viver o amor. O amor no sentido de conviver bem com os semelhantes, o amor no sentido de estar com o outro e dar de si, prestar suporte, ter paciência, ser tolerante, ser misericordioso, e ser indulgente em relação às ofensas, em relação às imperfeições dos outros, para que a gente possa cooperar em conjunto. E entender que os nossos erros, as nossas más decisões, não nos definem, que nós não precisamos nos condenar eternamente por conta dos nossos erros. Se nós reconhecermos os nossos erros, se nós nos arrependermos sinceramente e se nós procurarmos a luz dentro de nós, nós conseguiremos desenvolver as nossas virtudes, nós conseguiremos nos guiar pelo exemplo dos grandes abnegados, dos grandes mártires, e conseguiremos viver o Evangelho à luz desse nosso modelo e guia que é Jesus, da melhor forma que nós pudermos, fazendo sacrifícios, nós vamos conseguindo viver o Evangelho cada vez mais. Então, isso é muito interessante, porque tira a auréola de anjos dos cristãos e nos mostra como nós somos, e mostra que Deus nos ama como nós somos. Portanto, qual motivo nós teríamos para não nos perdoar, para não acolher as nossas imperfeições? Isso não significa, de alguma forma, ter para com as nossas imperfeições um sentimento de comodismo, mas é aceitar a nossa condição de hoje para que possamos nos desenvolver. E a segunda citação que é feita por Emmanuel é em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz
a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Então, a comunicação com os espíritos também nos ajuda a essa evolução. Para aqueles que não exercem a mediunidade ostensiva, como nós estamos habituados a falar, nós temos acesso aos frutos dessa mediunidade, que também não é representação de santidade, que também não é elemento de nobreza, né, como se fosse uma insígnia de anjos na terra, mas instrumento de trabalho, instrumento de serviço, instrumento de reconhecimento das nossas necessidades de melhora enquanto seres espirituais que nós somos. Instrumento que faculta aos viciosos corrigirem-se, corrigirmos-nos, para que nós possamos nos fortificar no bem. Então, esse é o tom da nossa fala aqui hoje. Eu sempre achei muito interessante e para mim sempre foi, eu confesso, um elemento de conflito. E para mim sempre foi muito claro o fato de me perceber pessoalmente, Patrícia, como uma pessoa falha, né? Só que quando eu tinha menos maturidade do que eu tenho hoje, eu fazia isso assim, eu acho, de uma forma infrutífera, que eu costumava me culpar muito, né, por reconhecer as minhas falhas. E aí eu me lembro até de algumas falas que eu tinha, né, que eu era uma alma combalida, necessitada do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Ainda acho tudo isso, né, que sou uma alma combalida, necessitada do perdão de Deus, da misericórdia de Deus e das criaturas que convivem comigo e precisam conviver comigo, né, e que topam esse desafio de conviver comigo. Mas eu acho que antes a culpa me paralisava. Eu, da mesma forma, me reconhecia como uma pessoa falha, como ainda hoje me reconheço, mas a culpa não me permitia a me abrir para as oportunidades que a vida sempre me proporcionou de aprender e, com as experiências, evoluir, crescer e amadurecer sempre. Então, hoje eu vejo que a diferença é que ainda me reconheço uma pessoa falha, mas lido melhor com os meus erros. Aceito as minhas imperfeições, acolho os meus equívocos, como disse, não com o comodismo de errei, tá errado e não se falar mais nisso, mas com o desejo íntimo de me transformar. E pelo fato de ter desenvolvido uma relação diferente com a culpa, hoje talvez eu me sinta mais fortalecida e mais confiante para que eu possa enfrentar esses desafios. Uma coisa assim que para mim sempre foi clara foi de não parecer um anjo, né? E não mostrar aquilo que eu não sou. Também no passado, para mim isso significava falar sobre as minhas mazelas, publicamente, né? Quase como uma confissão pública. Hoje eu percebo que isso não é produtivo. É importante que tenha eu a clareza sobre as minhas mazelas e me confesse intimamente para Deus, mas eu não vejo como muito produtivo expor isso publicamente, né? Porque em alguma instância isso seria também reclamar e queixar-me de algo sobre o que eu preciso me responsabilizar. Então, eu acredito que a mensagem de Jesus, o evangelho descido para o nosso coração, nós que somos pecadores, é isso. Não é você bater no peito e dizer, pobre de mim, nada tenho a dar, porque sou uma pecadora infeliz, mergulhada nesse sentimento de culpa, mas é dizer, sou pecadora, mas com Jesus e por Jesus eu posso. Eu tenho condição de fazer algo por mim e pelos outros. Ainda reconhecendo as fraquezas, as vulnerabilidades, os desafios, as dificuldades inúmeras, mas como eu abracei essa filosofia moral e eu sei que o evangelho é para mim, justamente porque eu sou uma pecadora convocada ao arrependimento, assim posso mais.
Entendem o que eu quero dizer? Então, isso para mim hoje faz toda a diferença. E eu acredito que essa mensagem tem muito a ver com isso, né? E por isso eu quis trazer essa mensagem aqui hoje, porque pecadores convocados à obra santa, que não nos sintamos diminuídos ou despreparados, que a gente possa reconhecer o nosso valor sem que isso represente envaidecimento ou se achar melhor do que ninguém, mas a gente precisa reconhecer as nossas qualidades, as nossas virtudes, para que a gente possa acionar os nossos recursos internos para fazer mais e melhor por nós e pelos outros. Porque nós estamos sendo convocados a sermos produtivos. A parábola dos talentos nos mostra isso, né? Deus quer ver a nossa capacidade de multiplicar talentos. E para isso a gente tem que reconhecer quais são as nossas habilidades. Bom, a mensagem de Emmanuel começa assim: na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos, nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma. Não mais entraves, decorrentes de calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós, insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Foi exatamente isso que eu trouxe, né? Quando eu falei sobre quem eu era antes, no início de ter me aberto à filosofia moral do Cristo, de ter realmente me sentido uma cristã, sentido que abracei, né, essa mensagem e a situação que vivo hoje, né? Então, esse sentimento de insatisfação com as próprias decisões é o primeiro passo para que a gente esteja habilitado à mudança. Só que a gente não pode permitir que esse processo de construção espiritual, baseado no modelo que é o Cristo, nos leve a esses panoramas de vitimismo e de autopiedade, de arrependimento em relação aos nossos erros, como se a gente não tivesse nada a fazer por isso. A gente precisa olhar para isso com bastante clareza, perceber quais foram os nossos equívocos, quais são ainda os nossos equívocos, mas a gente entender que Deus nos confere vastas oportunidades para que possamos viver e reavaliar os nossos erros, tomar melhores decisões a partir do nosso livre-arbítrio, alinhado com o desejo de praticar a lei de amor. E Emmanuel também vai falar: em muitas ocasiões desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou nos distraímos no momento preciso de vigiar ou vencer, e nos sentimos deprimidos, arrasados. É interessante que ontem, isso aqui, gente, por vezes são coisas que a gente considera pequena. Ontem eu estava indo para a academia, né? E no caminho eu pensava sobre os conflitos e as dificuldades que eu ainda tenho enquanto ser humano para enfrentar. E eu pensava sobre os desafios que eu já consegui vencer, até para que eu pensasse na minha força, na minha potência, na minha capacidade de ser um ser humano melhor. E eu pensava em tudo que eu já consegui conquistar e tudo que eu quero conquistar ainda, e no sacrifício que foi para mim cada uma dessas pequenas vitórias, e no quanto Deus esteve sempre presente ao meu lado e enviou diversas pessoas que estavam junto comigo para que eu pudesse enfrentar todos os desafios e conseguisse ter uma vida feliz e ter uma vida plena de vitórias e uma vida cheia de coisas boas, né? De que eu pudesse me orgulhar. E imersa nesses pensamentos, caminhando na rua, por vezes a gente não percebe quem está ali, né? Ombro a ombro conosco, passando conosco na rua. E aí, por um instante, eu comecei a perceber o olhar das pessoas, no olhar de muitas delas, aquele olhar perdido, né? A marcha apressada,
por conta de estarem imersos nos seus problemas, às voltas com os seus problemas ou nas suas preocupações, só vivendo no piloto automático, quando eu passo pela porta de um condomínio e tem uma senhora, uma jovem senhora, que desequilibra a chave das mãos e a chave cai do lado de fora, né? O portão estava trancado e por conta de algum descuido, né, uma situação que ocorreu ali, ela perdeu a chave, né? A chave se desequilibrou das mãos dela e caiu no passeio por onde eu passava. E aquilo me chamou a atenção para a vida presente que estava acontecendo ali. E me fez sair da imersão desses pensamentos para observar. E num gesto instintivo, eu me abaixei, peguei a chave e dei a ela, né. E ela, de uma forma muito espirituosa, disse: "Ô, minha filha, muito obrigado, Deus te pague, porque dinheiro eu não tenho". E eu sorri, segui, ela também seguiu, e eu me lembrei, foi inevitável fazer essa associação da fala de Pedro. Quando Pedro estava na frente do templo e tinha alguém, um mendigo, né, pedindo auxílio, hoje a gente diria, uma pessoa em situação de rua pedindo auxílio, por vezes, né, naquela época, com algum tipo de dificuldade para o trabalho, como eram quase sempre trabalhos que dependiam de braços ágeis, de mãos perfeitas, de olhos perfeitos, né. Naquela situação ali de precisar da misericórdia e da caridade dos outros, Pedro vira-se e diz: "Ouro nem prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, sede curado". E naquele momento, aquele homem, eu não estou certa agora se ele era coxo, se ele era cego, mas ele recupera, né, essa perfeição do corpo para estar hábil às atividades muito simples do dia a dia, relacionadas inclusive também ao trabalho. E essa fala dessa moça, né, "Deus te pague porque dinheiro não tenho", me fez recordar essa fala de Pedro sobre desejar o melhor e demonstrar gratidão por não ter condição de, naquele momento, retribuir aquele gesto que teve um grande valor, embora muito, muito, muito simples, né. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, nós estamos presos no arrependimento das nossas faltas, de olhos cerrados para as oportunidades que a vida nos presenteia para que a gente possa fazer o bem. Seja um benzinho como esse, um bem ínfimo, um bem insignificante, algo assim bastante corriqueiro, bastante banal, como um benzão, né. Aqueles grandes gestos humanitários, aqueles grandes gestos de sacrifício que os mártires do cristianismo primitivo testemunharam e que ainda hoje nos servem de admiração e exemplo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque depois de ter feito esse benzinho, eu me senti muito melhor. Eu me senti útil, eu me senti feliz, eu fiquei alegre, e eu tenho certeza que foi por conta do pensamento positivo de gratidão daquela desconhecida, daquela irmã em Cristo, daquela mulher que estava ali, no meu caminho para ir para a academia. E aquilo mudou meu dia. Então, se eu tivesse presa nos pensamentos de do que eu ainda preciso melhorar, sem me permitir sair disso para a atividade, eu não teria me sentido bem. Eu teria continuado a nutrir esses pensamentos atormentadores. Então é importante a gente reflexionar sobre tudo isso, é importante esse tipo de tema, né, e eu trago esse tipo de tema para isso. Para que, se alguém que está aqui ouvindo, né, essa palestra nesse momento ou mais tarde, porque provavelmente vai ficar gravada, também estiver às voltas com os seus conflitos e imersos
nos seus erros, que se perdoe, porque tem muito bem para ser feito e a gente é capaz de fazer muita coisa boa, por mais insignificante e menor que nos pareça. Então, seguindo, Emmanuel vai falar que, mesmo que em certas ocasiões, quando se fazia imprescindível demonstrar o bem, a gente não consiga e se sinta arrasado, deprimido, mesmo assim, diz Emmanuel, urge não perder tempo com lamentações improfícuas. O instante que a gente perdeu, o erro que a gente cometeu, que por vezes gerou prejuízo, que por vezes gerou muita dor, não importa. Ainda assim, nós vamos nos responsabilizar pelo que fizemos, mas seguiremos em frente porque há muito bem a se fazer. Claro que, diz Emmanuel, não nos compete descambar na irresponsabilidade. Ah, deu em nada. Ninguém viu, né? Coisa pequena, muito pior, fulano de tal faz, cicrano faz, se vê aí na televisão. Não cometi nenhum crime, que seria essa irresponsabilidade. Mera obrigação, diz Emmanuel, analisar os nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência até mesmo para conosco. Eu particularmente diria, principalmente para conosco. Eu não sei se eu falo isso por conta de eu ter, né, essa questão com a culpa e lidar muito. Eu tenho muita experiência, né, para lidar com a culpa. Lidei por muito tempo e lido até hoje, a vida inteira, é um tema de uma vida inteira. E para alguns, talvez esse não seja um tema, né? Essa não seja uma preocupação, mas para mim é. Mas eu acredito que essa paciência para conosco é fundamental, que ela influencia em tudo. O amor que nós temos para conosco, né, a tolerância com os nossos erros e também com os demais. Por exemplo, essa minha situação com a culpa me levou a ser bastante rígida com o outro e intransigente também, por conta da intransigência própria. Mas voltando ao Emmanuel, adestrando infatigável paciência até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-as por lições. Olha, teve uma história, né, no filme As Mães de Chico Xavier, se eu não estou me enganando, é esse o tema, um filme muito bonito que eu assisti, e teve uma história de uma criança que faleceu durante um passeio de bicicleta em que estava com a babá. E a mãe, mergulhada numa profunda culpa por conta daquilo e também numa mágoa, né? Na dor da partida do filho, em primeiro lugar, na mágoa, e na transferência dessa culpa, na raiva, né, em relação a essa babá, e nesse sentimento assim de grande pesar, de grande dor e de grande culpa por ter deixado, ter confiado a segurança, a integridade, o seu filho, né, nas mãos dessa desconhecida, que até então ela cogitou que poderia ter sido negligente e com isso ter gerado esse acidente fatal. E numa carta psicografada que ela recebeu desse filho, diretamente do mundo espiritual, ele dizendo que a fatalidade ocorreria de qualquer modo e que ela um dia, se possível, como mãe, nunca duvidasse do amor do seu filho por ela e nunca duvidasse também de que ela deveria agradecer a vida inteira por ele ter partido do mundo físico, do mundo material, utilizando a babá como instrumento, uma desconhecida, e não ela mesma. Porque talvez, se tivesse sido ela, fatalidade pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, sejamos negligentes ou cautelosos, né? Isso não é dizer que a prudência tanto faz, mas é dizer que fatalidades ocorrem e não é culpa de ninguém, né? E ele dizendo que, se tivesse sido ela a mãe,
a tomar conta, a olhar, a estar ali ao lado dele durante aquele passeio de bicicleta, ela se sentiria muito pior. E por misericórdia divina foi outra pessoa, um terceiro, para que ela não precisasse lidar com essa culpa atroz. Então, isso de agradecer as lições me fez lembrar dessa história. Por vezes a dor é tão grande que a gente não tem condição de agradecer por essas lições, mas que a gente possa amadurecer isso e entender que mesmo o mal que nos ocorre é uma proposta de aprendizado importante para o nosso desenvolvimento. E por fim, meus amigos, Emmanuel diz: muitas vezes perguntamos-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se, por enquanto, somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para reabilitar os sãos. Os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Críticos do mundo indagarão igualmente: que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima, se estamos estrupiados da alma, tanto agora quanto ontem? Podemos então responder, esperançosos e otimistas, que há muita diferença, de vez que, no passado, éramos doentes insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas, né? Então, a gente poderia colocar assim três estágios. O estágio da insensatez, em que a gente errava, se comprazia no erro, aumentava a extensão dos nossos débitos e se encalacrava cada vez mais por não saber bem escolher e de uma forma completamente inconsequente. Tem um segundo momento em que a gente se dá conta das nossas falhas, reconhece os nossos erros e mergulha na culpa, num arrependimento e num remorso sem precedentes, fora do comum, e se coloca nessa situação de paralisia e se questiona: eu não sou merecedor de nenhuma coisa boa, eu não sou digno, né? Eu não mereço nenhuma oportunidade porque já errei demais. Eu pensava isso de mim, né? Num passado não muito recente. Eu não mereço ter nenhuma pessoa boa ao meu lado, eu não mereço nenhuma oportunidade, porque Deus já me deu todas as oportunidades. Eu despedi muitas pessoas da minha vida por dizer, eu não sirvo para você, né? Eu sou muito ruim para merecer uma pessoa tão boa, decidindo pela outra pessoa. Hoje, não mais faço isso, né? E aí tem esse terceiro estágio, de você reconhecer as próprias faltas. Então, não é fingir que nós somos melhores do que somos. É reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos erros, os nossos desafios, as nossas fragilidades e reconhecer também que nós temos muito potencial, com esperança, com otimismo de fazer muito bem, justamente para nos empenhar em nos afastar desse passado inconsequente. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer penhoradamente por esse momento, agradecer pela caridade de vocês em me ouvir. Espero que essa mensagem sirva para que, se hoje, né, se nesse momento alguém chegou aqui com esse pensamento de ser a pior pessoa do mundo, de ser ímpio, de ser uma pessoa cheia de erros, cheia de males, né? Não merecedora, que tenha saído, depois de ouvir essas modestas palavras, esses raciocínios, por vezes prolixos e confusos, dessa que vos fala, que tenha saído daqui com a certeza de que o Evangelho é para mim, é para mim, é para você, é para cada um de nós que decidimos nos afastar do passado inconsequente de erros
para um presente de possibilidade de regeneração própria, de responsabilidade pelos erros e de regeneração própria, de boas escolhas a partir daqui, capacidade de amar melhor e cada vez mais. Então, eu espero que tenha sido de alguma sorte útil e gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade e pela atenção de todos.